noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos no Facebook do Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus, com uma sala de vídeo no grupo do Facebook Amigos dos Samaritanos. Estejam todos bem-vindos para mais esta noite de reflexões em torno do Evangelho do Cristo. Que possamos, nesta noite fria, nesta noite gelada, aquecer nossos corações com as energias de nosso Mestre Jesus e dos benfeitores que nos assistem. Então vamos, antes de mais nada, nos preparar para a prece. Todos nós sabemos que antes de uma atividade no meio espírita sempre existe esse pensamento a Deus para que Ele nos assista e nos guarde. Então, em comunhão com Cristo, com os benfeitores, rogamos a todos eles que nos abençoem, que nos assistam e que possamos, através da intuição dos amigos espirituais, passar e atingir a todos que recebem esta mensagem acerca da importância de Jesus em nossa vida. Obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que ele já foi proposta de estudo em algumas casas espíritas e hoje nós vamos debruçar um pouquinho sobre esse tema. Eu já pedi autorização para as vozes do além que estão aqui conosco. Querem dar boa noite? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, as vozes do além estão aqui para nos auxiliar, tanto na parte doutrinária quanto na parte técnica. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, que elas estão aqui tanto para responder, para ajudar na resposta, quanto para reportar esse questionamento a nós. E a gente vai, eu já pedi autorização para as vozes do além, elas concederem, eu vou pedir autorização para vocês também. Se tiver que estender um pouquinho o tempo, 5 minutinhos no máximo, para se vocês puderem aguardar a conclusão das nossas reflexões e estudos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é bem interessante e se aplica também ao momento em que nós estamos passando. Tanto nós, quanto a Kátia, quanto a Fernanda, nessas lives, nessas reflexões online, que a gente atinge os lares de todas as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Não pensem que os desencarnados não estejam assistindo também, viu? Pode ter certeza que do seu lado aí tem algum desencarnado aí com você assistindo. Não há motivo para pânico, não há motivo para medo. Porque se estiver assistindo de bom grado, de bom coração, buscando realmente os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, com certeza é um desencarnado bom que está ao seu lado. Então, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, a gente tem abordado esses temas que comungam de alguma forma com o momento em que estamos passando, que é de pandemia, um momento de reclusão, de reflexão, de enclausuramento, de instabilidade, de insegurança, até de medo. Então, nosso tema ele também vai trilhar esta senda de acordo com o momento atual. Nosso tema é renovação. Então, como é que nós poderíamos abordar o tema renovação sob uma ótica, né? À luz da doutrina espírita? Então, para a gente começar as nossas reflexões, a gente vai buscar o significado da palavra renovação. Porque às vezes a gente fala muito em renovação, mas a gente às vezes até não sabe muito bem o significado da palavra renovação. Tanto é que hoje, mesmo eu estava escolhendo o tema, e eu fui pensar, o que é renovação, né? O que seria renovação? E daí eu fui procurar no dicionário. E no dicionário fala que renovar é o ato de se fazer novo outra vez, ou é um ato de se transformar para melhor. Então, como é que nós
podemos pegar esse tema renovação e trazer sob uma ótica espírita, do seguinte sentido, alterar-se para melhor ou fazer-se novo outra vez. Para a gente ter essa noção de aplicabilidade dentro do cristianismo, dentro do espiritismo propriamente dito, a gente tem que partir da premissa de que toda criatura, todo ser espiritual, ele provém de Deus. E tudo que promana, tudo que advém, tudo que é gerado por Deus, tem Deus em sua essência. Todos nós, então, temos Deus em nossa essência. E a criatura humana, o ser humano como um ser inteligente da natureza, às vezes ele acaba se tornando mal ou bom sob uma ótica, seja religiosa, seja diante das leis, seja diante do próprio julgamento da sociedade. Mas qual é a ótica que nós temos que analisar acerca do conceito de bom e de mal? É sobre a ótica das leis de Deus. E sob a ótica das leis de Deus, não necessariamente que exista o bom e o mal, mas sim aquele que segue as leis e o que se afasta das leis. Então, por que um ser, uma criatura espiritual, se afasta das leis de Deus? E aí os motivos são inúmeros. Influência do meio, ele pode se afastar da lei. Através do livre-arbítrio, ele pode se afastar da lei e por um tempo, por um lapso temporal, ele pode se comprazer diante das situações em que ele se afasta da lei. Só que é uma felicidade tanto efêmera, uma felicidade falsa, uma felicidade aparente. Então ele acaba se afastando. E qual é a questão da renovação? É o retornar às leis divinas, a seguir as leis divinas. E todos nós temos por objetivo de vida a felicidade. A gente coloca a felicidade muitas vezes em coisas materiais, mas o objeto, o cerne do nosso caminhar necessariamente é a felicidade. Eu posso projetar a felicidade numa boa profissão, eu posso projetar a felicidade num automóvel, eu posso projetar a felicidade na constituição de uma família, eu posso projetar a felicidade em comprar uma casa. Mas eu sempre busco algo que eu considero como bom, como algo que me fará feliz. Então seguir as leis divinas é buscar a felicidade, um objetivo princípio da criatura espiritual. Então esse renovar, essa renovação consiste exatamente isso, quando nós nos afastamos das leis divinas e vamos agora no seu encalço, nós vamos atrás da realização do cumprimento das leis divinas. Então a proposta do Evangelho do Cristo, no Espiritismo necessariamente, é esse ato de renovar, de buscar os nossos vícios, os pontos que nós nos afastamos da lei de Deus, e essa renovação é a retomada, é seguir as leis de Deus. Porque como nós já dissemos antes, as leis de Deus elas estão em nossa consciência. Então as leis de Deus nunca se afastaram de nós. Nós que por livre-arbítrio, nós nos afastamos dela. Esse é o ponto. Então o renovar é o quê? É exatamente isso. É fazer-se, alterar-se para melhor. Ficar outra vez como novo. Então, essa é a essência do cristianismo. E para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai abordar uma passagem, a gente vai buscar, na verdade, exemplo de renovação dentro do Evangelho do Cristo. Nós vamos buscar um embasamento, um modelo para que possamos seguir, para que possamos verificar que é possível fazer essa renovação, que é possível modificar, a gente conseguir se modificar.
A gente vai buscar um exemplo dentro do Evangelho. E para tanto, a gente vai começar a nossa história, então, olha, 10 minutos só de introdução para a gente falar do tema, renovação. E a gente vai começar a nossa história, a nossa conversa, lá na época de Jesus Cristo. Nós estamos falando de 2020 anos atrás. E a gente começa a nossa conversa com a primeira aparição pública do Cristo. E essa é uma passagem muito bem elucidada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Então, Humberto de Campos, ele narra com a sua peculiaridade toda poética de um escritor, Jesus Cristo sentado à porta do Templo de Jerusalém, numa tarde, num final de tarde ensolarado, em que existia um calor causticante, típico daquela época do ano, e o sol já alaranjado, prestes a se pôr, e Jesus ali sentado na porta do templo, com um olhar ao longe, e logo próximo ao Cristo existia um grupo de sacerdotes conversando. E dentre esse grupo, um dos componentes era Hanã. Hanã, para quem não conhece, ele era um dos líderes do Sinédrio e foi ele quem subscreveu a sentença condenatória do Cristo à crucificação. Então eles estavam ali num colóquio e Hanã, num determinado momento, desviou o olhar e viu aquele ser ali diferente, que chamou a atenção dele, e ele até mesmo envolvido pelo magnetismo do Cristo, ele se afastou do grupo e foi até o Cristo, e diante das suas características físicas, logo ele já reconheceu que se tratava de um galileu, da região da Galileia, e a ele se dirigiu o questionamento: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus Cristo, numa entonação muito suave, muito tranquila, respondeu para Hanã: venho a esta cidade para implantar o reino de Deus. Hanã, bem cínico, de alguma forma interessado com a resposta daquele pobre cidadão aos olhos dele, daquele simples cidadão, vai redarguir para ele: mas o que entendes tu por reino de Deus? Jesus Cristo responde mais uma vez: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Hanã, ele começa ainda de forma irônica, mas se interessando ali pelas respostas, até pela profundidade e grandeza da resposta, ele pergunta assim: mas tu tens o apoio de alguma realeza, de algum rei, de alguma celebridade para levar a intento, para levar a efeito essa sua pretensão? E Jesus Cristo responde: os meus seguidores partirão de todos os pontos do mundo. E Hanã responde, dá uma risada muito sarcástica e responde: é verdade, tolos existem por todas as partes. Mas tu, Galileu, já vistes erguer uma estátua de barro? Jesus Cristo responde: sacerdote, não existe mármore mais puro e formoso do que o sentimento. E não existe cinzel superior ao da boa vontade. Hanã ficou desconcertado com a resposta. Ele jamais poderia imaginar um Galileu, um ser tido por ele inferior, uma resposta daquela altura. E ainda já sem paciência, melindrado com a resposta,
ele ainda indaga de forma ríspida: tu conheces Roma ou Atenas? Jesus Cristo responde: eu conheço o amor e a verdade. E logo em seguida ele sai, e Jesus Cristo continua mais um tempo ali, e Humberto de Campos, ele traz essa passagem que é muito bonita, e até nos traz a indagação, né? O que seria da humanidade se Hanan, naquele momento, se interessasse de uma forma amorosa pelos ensinamentos daquele Galileu, sobre qual seria a proposta daquele Galileu, né? O que ele poderia trazer de grandioso diante daquele segmento religioso da época. Mas daí a gente vai se deparar na continuidade do Boa Nova, no Jesus Cristo, no outro dia, às margens do Mar da Galileia, em que neste instante o Cristo começa a amealhar os primeiros seguidores, os primeiros apóstolos. E ali ele se depara com Pedro. E é sobre Pedro que nós vamos conversar um pouquinho hoje. É sobre a renovação do Pedro. Um ser simples, rústico, até mesmo orgulhoso, e a transformação que ele teve durante a vivência com Cristo, após o retorno do Cristo ao plano espiritual, e até o momento em que o próprio Pedro retorna ao plano espiritual. Ele se dá uma transformação muito grande. E só para se ter uma ideia da forma como Pedro era uma pessoa muito simples, até com uma ideia pueril, Jesus Cristo, quando convida os apóstolos para fundar o reino de Deus, eles imaginam que o reino de Deus, a ação do reino de Deus era algo material. Então ele fala que fundar o reino de Deus, e Pedro fala: mas Senhor, como que nós vamos fundar um reino de Deus aqui nessa região? São pequenas vilas, pequenas pessoas diante do poderio de Roma, do próprio Sinédrio. E eles mesmos respondem ali, o João, Tiago: não, mas dá para a gente constituir, a gente reúne 2, 3 vilas aqui, a gente constrói um castelo ali em cima do morro. Então, a gente percebe como de forma pueril os apóstolos lidavam com Cristo, eles não tinham entendido a missão do Cristo. E durante a história de Pedro é muito interessante, porque Pedro ele não tinha entendido a grandeza da missão do Cristo. E ele se imaginava tão superior ao Cristo. Tem uma passagem bem interessante que eles já estavam juntos há algum tempo, e Jesus Cristo ele é convidado, ele é chamado para socorrer uma determinada pessoa fora da casa de Pedro. Então, quando o Cristo ia saindo da casa de Pedro, ele se deparou com 3 sacerdotes, com três publicanos, perdão, não são sacerdotes, 3 publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos daquela época, e eram pessoas má vistas, que não tinham uma reputação muito boa perante a sociedade, mas eram pessoas ricas. Então Jesus Cristo, quando ele saiu da casa de Pedro, ele se deparou com 3 publicanos chegando. Então, com pessoas com roupas boas, vamos dizer assim, que se fossem nos tempos de hoje, roupas de marca, roupas desejadas por outras pessoas, e olhares distintos, mas no fundo do olhar tinha uma tristeza muito grande entre esses publicanos. Então Jesus Cristo, como ele foi instado a ajudar longe dali, ele pediu para Pedro: Pedro, acompanhe esses irmãos com ênfase no Evangelho. E ele foi. Pedro, imaginando investido de um poder que não tinha e de uma moralidade que até então não tinha, ele chamou os publicanos para conversar.
E narra-nos Humberto de Campos que ele chamou um a um. Então é como se fosse um atendimento fraterno nosso, que a gente tem nas casas espíritas. E ele chamou o primeiro publicano e falou para ele. E falou para ele assim, olha, você, eu te conheço. Você já fez isso. Ou seja, falou um monte de verdade para o publicano. Muita coisa de errado que ele tinha feito. Ou seja, arrasou com o publicano. Colocou ele lá embaixo. Ele já estava triste, já foi buscar ajuda, já estava buscando arrependimento e o Pedro acabou com ele. E falou, olha, o evangelho não é para você, o reino de Deus não é para você. E chamou o segundo publicano. E também, nessa mesma toada, você já fez isso, você sai com a mulher de não sei quem e faz isso. E no final, o evangelho de Deus também não serve para você. Logo depois, o terceiro publicano, nessa mesma toada. Passado algum tempo, os publicanos ainda estavam ali, Jesus Cristo chegou. Jesus Cristo chegou já percebendo toda a situação. Ele simplesmente olhou para Pedro. Se reuniu à mesa com todos, inclusive os 3 publicanos, e começou a falar da boa nova, do Evangelho de Deus, do arrependimento, da renovação, da oportunidade de se desfazer dos erros e praticar os acertos. E isso foi trazendo um sentimento de alegria e de renovação para esses publicanos, que eles saíram de lá transformados. E logo depois dessa passagem, Pedro ele ficou descontente com a conduta do Cristo. Ele ficou indignado. E ele foi tirar satisfação com o Cristo. Ele falou, mestre, assim não dá. Se for pra gente ficar conversando com essas pessoas de má vida, o que vão pensar da gente? O Evangelho do Cristo não serve para elas. A gente não tem que ficar dando atenção para essas pessoas de má vida. Jesus Cristo simplesmente respondeu para ele, Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Jesus Cristo, a gente pode perceber que ele estava burilando os apóstolos. Ele estava preparando os apóstolos para a missão apostólica que eles tinham mais tarde. Jesus Cristo conhecia o potencial de cada um deles, por mais que eles ainda não imaginassem a missão que eles tinham. E mais, eles se achavam iguais ao Cristo. Pedro achava que ia doutrinar 1 ou 2 pessoas e expulsar 3 ou 4 demônios do corpo das pessoas e pronto, depois da vida ia sentar ao lado de Deus e Jesus Cristo no reino da felicidade. Era mais ou menos esse o pensamento do Pedro. Então Jesus Cristo, durante todo esse tempo de vida pública com os apóstolos, ele foi burilando, ele foi trabalhando o coração. Olha, é obra de Deus no coração das pessoas. Jesus Cristo foi trabalhando esses apóstolos, foi trabalhando a todos eles. Então fica essa nossa reflexão pra gente aqui. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou numa casa espírita, eu não vou participar de uma atividade espírita, eu não vou explanar o evangelho numa casa espírita porque eu não tenho moral para isso, eu não tenho autoridade para isso, eu ainda sou uma pessoa que caio muito, que tem muitos defeitos. Mas olha, se Jesus Cristo fosse esperar que os servidores dele fossem só pessoas perfeitas, ele não ia encontrar ninguém. Jesus Cristo não ia ter trabalhador nenhum ao lado dele. Então a questão é que ele vai trabalhando cada um com amor e com a caridade, trabalhando o coração de cada um. E isso ele fazia com os apóstolos. E dando continuidade à história, já nos últimos momentos do Cristo com os apóstolos, quando Jesus Cristo já havia revelado que um deles iria traí-lo, Pedro de imediato, incontinente, já fala, não, eu não, jamais, eu amo o Senhor, mestre. Falou, Pedro, em verdade vos digo, até que o galo cante, você me negará 3 vezes.
se assustou, falou, como? Que jeito? Jamais. Jamais faria uma coisa dessa com o senhor, mestre. Eu vos amo. Jesus só sorriu para ele. O desdobramento, que logo Cristo foi capturado. Pedro foi atrás do Cristo e foi identificado como um dos apóstolos e primeira negação. Pedro negou Cristo. Um pouco mais à frente, na obra há 2000 anos, se não me falha a memória, Pedro novamente nega o Cristo. Pedro novamente nega o Cristo. E já ao amanhecer, Pedro mais uma vez identificado pelos legionários ali do Sinédrio, ele é por aqueles guardiões ali, e mais uma vez ele nega o Cristo. Só que na hora que ele nega a terceira vez, o galo canta e Pedro cai em si. É nessa terceira negação que Pedro realmente ele tem ideia da diferença espiritual entre ele e o Cristo. Ele percebe a grandeza espiritual do Cristo e a pequenez espiritual dele. E é a partir deste momento que começa o processo de revelação do Pedro. O processo de introspecção, de mudança de ser velho para um ser novo. Ele começa a perceber tudo isso. E logo que o Cristo foi crucificado, Pedro ele se muda para Jerusalém e funda a primeira instituição de benemerência do mundo, a primeira instituição de caridade do mundo, que é a Casa do Caminho. Lá em Jerusalém, eles recebiam doentes, pessoas que vinham de viagem e não tinham onde ficar, pessoas que foram rejeitadas pela família, idosos, e lá ele recebia e assistia a todos eles. Então Pedro foi o fundador da primeira casa de assistência, a casa de caridade do planeta. E ali eles explanavam o Evangelho, mas sempre sob uma observação muito acirrada do Sinédrio, sempre sob uma observação muito veemente, com olhos de águia, averiguando, investigando se eles não estavam indo na contramão das leis judaicas. E foi neste cenário que Estevão se defrontou com Saulo e ele foi capturado e morto. Que depois Saulo virou Paulo, né? O Paulo de Tarso, que nós conhecemos. Mas tem uma passagem interessante de Pedro nessa casa do caminho, que em determinado dia, isso não acontece com a gente. Eu acho que aconteceu com Pedro num descuido, mas eu acho que com a gente é mais difícil, né? De acontecer. Pedro, ele estava injuriado. Ele não acordou muito bem, ele estava meio que tristonho, estava meio chateado. E teve aquele dia triste, meio que mal-humorado, meio que ranzinza, casmurro, com respostas ríspidas aos assistidos da casa. E ele não estava muito bem naquele dia. E chegou ali 5 horas da tarde, ele foi lá e fechou a porta da casa do caminho e, graças a Deus, acabou o dia e vou me recolher, que eu não estou muito bem. E ele estava ali e, de repente, ele ouviu alguém batendo na porta. E ele gritou ali de onde ele estava, já estamos fechados. E ficou ali arrumando algumas coisas do final do expediente e insistiu a batida. E ele gritou, já estamos fechados. E ele abaixou para ver alguma coisa debaixo do púlpito, de um balcão ali. Ele começou a ouvir alguns passos
num assoalho de madeira ali, na arma dos Humberto de Campos também. E ele ergueu, já bravo. Já estamos fechados, não está ouvindo? E ele viu que era uma pessoa vestindo uma túnica e essa pessoa que vestia a túnica tirou o capuz e disse: Pedro, eu só pedi que tu apacentasses as minhas ovelhas. E era o Cristo que... Já estou falando que acabou, já vamos estender só mais um pouquinho hoje, mais 5, 10 minutinhos, gente. Pedro, eu só pedi que tu apacentasses as minhas ovelhas. Pedro, muito envergonhado com a situação, ele se põe a chorar de forma imediata, pedindo perdão, mas quando ele abre os olhos, dá conta de si, Jesus já não estava mais ali, e ele, mais uma vez, renovado com aquela energia, com um novo fôlego, com ânimo, ele continua os seus trabalhos, só que diante da intensificação da perseguição dos sacerdotes do Sinédrio, tirando a vida de inúmeros cristãos, seguidores do Evangelho do Cristo, ele foi compelido a se mudar de Jerusalém. Ele acabou indo para Roma. E lá em Roma ele pregava o Evangelho nas catacumbas, né? Nos mausoléus. E é interessante porque no Novo Testamento a gente tem o Evangelho de Marcos, né? Só que, em verdade, o Evangelho de Marcos deveria se chamar Evangelho de Pedro, porque Marcos, ele simplesmente escreveu as narrativas de Pedro com relação às vivências do Cristo. Então, o Marcos, Pedro narrava e o Marcos escrevia o que o Pedro narrava. Então, o Pedro já numa idade avançada, já uma vida bastante sofrida, de muita dedicação ao próximo, de amor ao próximo, era chamado pelos romanos, pelos cristãos ali de Roma, como Papa. Papa no sentido de papai, de pai amoroso, de pai carinhoso. Então ele era conhecido como um pai de todos ali. Então Pedro ele já estava numa idade bem avançada e durante uma explanação ali das catacumbas ali, ele foi abordado por romanos e foi preso, foi capturado. Só que Pedro, neste momento, ele já era outra pessoa, ele já tinha aprendido muito com Cristo, vivenciado o Evangelho na humildade, no amor, na caridade. Ele é capturado e é condenado à morte também. E a crucificação. E Pedro, ele é levado, sendo obrigado a carregar uma madeira pesada, assim como Cristo, e as pessoas ali acompanhando ele, já velho, uma pessoa idosa, caminhando pelas ruas, com muito sofrimento, seja sendo açoitado de forma agressiva pelos legionários de Roma, e as pessoas ali chorando, muito triste. E Pedro já relembrava as passagens que tinha com Cristo. Ele começou a sentir uma saudade profunda. Ele sentiu uma saudade muito profunda do Cristo. Ele estava ali em Roma, mas o pensamento dele já estava na Galileia, em frente ao mar da Galileia, sentia uma doce brisa da Galileia, aquela sensação de estar junto do Cristo, uma saudade muito grande. E ele era açoitado, mas aqueles açoites já não produziam dores físicas no Pedro, porque ele já estava em espírito em outro lugar. E ele envolvido naquela energia, e ele sendo crucificado, açoitado, e não sentia, e não morria também, porque as horas passavam e ele não morria. E em um determinado momento, Nestório, um
legionário pega uma pedra e, num ato de desatino, num ato de extrema brutalidade, joga a pedra sobre a cabeça do Pedro, blasfemando contra ele: morra, seu velho. E naquele momento ele sente um torpor muito grande. Pedro sente um torpor muito grande e ao longe ele já começa a ver a figura de um ser muito iluminado chegando até ele. Tanto é que ele identifica como Cristo. O Cristo veio recepcioná-lo no momento do desencarne. E Pedro, muito emocionado diante do Cristo, abraça-o num sentimento de fraternidade muito grande, de um carinho, de um amor muito grande. E ele, envolvido pelas vibrações do Cristo, ele é acolhido pelo Cristo e é levado, segundo Humberto de Campos, para o Vale das Águas. E chegando lá, ele fica durante um tempo, ele reencontra antigos amigos, antigos cristãos que padeceram também de forma atrozes nas arenas romanas, e ali ele vive uma felicidade em êxtase, e com o Cristo ali, revendo amigos, uma sensação ímpar, que ele nunca tinha vivido, de uma felicidade extrema. E ele passou dias ali até que o Cristo chegou e falou: Pedro, você está aqui já recepcionado, fique o tempo que for necessário, mas é necessário que eu vá para a terra. Ele falou: mas mestre, por quê? Por que o senhor vai para a terra? Vamos ficar aqui, vamos rejubilar esse momento, vamos nos regurgitar desse momento. Ele falou: Pedro, você pode ficar o tempo que for necessário, mas é necessário que eu vá, porque enquanto houver uma criatura chorando, enquanto houver lágrimas na face da terra, é necessário que eu esteja entre eles. Pedro, envolvido com aquelas palavras do Cristo, ele de imediato disse: Senhor, por favor, permita que eu vá também. E Jesus assim consentiu. E já para a gente finalizar aqui, já chegando no final dessa transformação do Pedro, dessa renovação do Pedro, eles se deparam com alguns cristãos ali entoando os cânticos celestiais, uma vibração muito boa, naquelas arenas romanas, e eles vão recepcionar um grupo de cristãos que está retornando à pátria espiritual diante das arenas que eles eram colocados junto aos leões. E logo em seguida eles vão para um determinado momento, num determinado lugar, em que eles veem um homem carregando uma criança. Porque o que aconteceu? Depois que Pedro desencarnou, as pessoas iam até o túmulo do Pedro para fazer pedidos, para solicitar milagres. E algumas pessoas haviam narrado que estavam acontecendo os milagres ali no túmulo do Pedro. E eles estavam ali naquela região, já estou carregando, eles estavam ali naquela região, e Jesus Cristo falou: Pedro, uma pessoa te procura. E Pedro ficou assim, muito surpreso. Quando ele se virou, era um homem com uma criança de tenra idade, pouca idade, nos braços, e ali no túmulo, nos pés do túmulo de Pedro, pedindo que o Pedro abençoasse aquela criança que era o seu filho, que ardia em febre, e estava já numa situação de quase morte, rogando que Pedro, se fosse possível, abençoasse aquela criança para que ela fosse curada. E Pedro, ao identificar aquele pai, ele se deparou com Nestório, aquele mesmo algoz que tinha dado o golpe fatal em Pedro. Pedro, percebendo a oportunidade, verificando a situação, de imediato ele abençoou aquela criança, e aquela criança se fez curada. E o soldado, percebendo a renovação espiritual da criança ali, aquela vitalidade de imediato da criança, que abriu os olhos, esticou os braços para o pai em forma de abraço, ele caiu de joelho em prantos, agradecendo a Deus a oportunidade.
da misericórdia, da bondade. E aí a gente percebe muito bem no final dessa história que Pedro se tratava de uma criatura já renovada, uma criatura que já vivenciava o Evangelho. Ele não seguia o Cristo, era o Cristo que vivia nele. E a gente percebe o início da renovação de uma criatura, que era aquele soldado romano que ali naquele momento, diante de um ato de bondade e misericórdia do Pedro, ele começava a sua renovação. Então o Evangelho do Cristo é assim. A gente bebe desse remédio, desse elixir, a gente se renova, a gente se transforma, e através dessa transformação a gente serve de remédio para o próximo, para que ele também se transforme através da bondade e de misericórdia do Cristo. E é assim que o Cristo vai trabalhando no coração de cada um de nós. Então eu peço perdão, eu realmente me estendi 10 minutos aí, mas espero que todos tenham compreendido um pouquinho as nossas reflexões. E sem mais delongas, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Tem uma pergunta? Não esqueci de avisar que sexta-feira a Patrícia. Uma boa noite a todos. Só lembrando que sexta-feira quem vai fazer a nossa live vai ser a Patrícia, a nossa querida irmã Patrícia. Ela vai fazer a nossa live sexta-feira às 19 horas, estão todos convidados. A Patrícia vai fazer com certeza uma boa reflexão em torno dos ensinamentos do Cristo. E em breve nós teremos novidades, viu, gente? Parece-me que em decorrência da pandemia algumas atividades estão retomando. Então nós vamos sentar com a direção dos samaritanos, isso é uma informação importante. Nós vamos sentar com a direção dos samaritanos para ver como é que nós vamos fazer com as retomadas das atividades. Creio que num primeiro momento talvez as reuniões públicas não comecem, mas a gente deve começar a transmitir dos samaritanos, então a gente vai conversar com a direção primeiro, é só uma ideia. Talvez retornemos uns estudos com as medidas sanitárias adequadas, mas fiquem todos preparados que em breve teremos novidades, tá bom, gente? Um super beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, e fiquemos bem. Tchau, tchau.